Existe salvação fora da Igreja Católica? Não. E eu até agora pensando que só existia salvação em Jesus. Não se assuste com a resposta. Não, vindo de Roma, nada me assusta mais. Não tem nada de arrogância. Eu também era crente que orgulho e prepotência era coisa de protestante. Atos capítulo 4, versículo 12. Não há outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. Jesus. Agora misturou tudo. Tem hora que é Jesus, tem hora que é a igreja. Os dois não pode ser, porque só um subiu na cruz do Calvário. Fora da igreja, ou seja, fora do corpo, não há salvação, porque esse corpo está unido à cabeça. E a cabeça, por sua vez, está ligada ao corpo. Mas é da igreja de Cristo. Onde é que a igreja de Roma entrou na história para ser critério de salvação? Não porque Jesus fundou a igreja, aonde? Foi na confissão de Pedro, lá em Jerusalém, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificará a minha igreja? Foi na crucificação, lá em Jerusalém? Foi no dia de Pentecostes, lá em Jerusalém? Porque se foi assim, Jesus Cristo criou uma igreja em Jerusalém e não em Roma. Jesus nunca foi em Roma. Não, mas a igreja de Cristo, pela sucessão petrina, aonde você viu que Pedro indicou alguém para ser seu sucessor? Eusébio de Cesareia, 200 anos depois que Pedro morreu, escreveu que ele foi o sucessor de Pedro e bispo de Roma. Irineu de Lyon também escreveu, 100 anos depois da morte de Pedro, que Lino foi bispo de Roma. Mas escreveu também que Pedro indicou a Lino como seu sucessor, pôs sobre ele suas mãos e transferiu alguma unção apostólica. Agora preste atenção na história. Depois que Pedro fundou a igreja de Jesus Cristo em Jerusalém, diz o mesmo Eusébio de Cesareia que o seu sucessor foi Tiago, o justo, irmão de Jesus Cristo. O mesmo patrista Eusébio de Cesareia, que diz que Lino foi sucessor de Pedro em Roma, é o mesmo que diz que Tiago foi sucessor de Pedro em Jerusalém. Se a primeira igreja fundada fosse a única e exclusiva igreja de Cristo, essa teria que ser a igreja de Cristo em Jerusalém. A igreja de Roma veio muito depois. Paulo, em suas viagens missionárias, fundando igreja, inclusive a igreja de Antioquia, muito mais antiga do que a de Roma, foi preso e enviado a Roma. Aí sim, Paulo, preso em Roma, fundou a igreja de Roma. E Lino era discípulo de Paulo. E como é que você sabe disso? Porque Paulo fez menção de Lino na carta a Timóteo. E quando Paulo passa pelo martírio, Lino assume o lugar de Paulo. Não tem nenhum relato histórico que Pedro esteve com Lino. Pedro não fez nenhuma menção de Lino em seus escritos. Não existe argumento bíblico nem histórico que sustente a igreja de Roma como única e exclusiva igreja de Jesus Cristo. Nenhuma igreja tem prerrogativa para salvação. Imagina você que dedicou uma vida inteira a Cristo, pregou sua palavra, fez a sua obra, e no dia do julgamento, em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, vai dizer: Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz muitos milagres. E o Senhor vai te dizer: eu não te conheço, afasta-te de mim para o fogo do inferno, porque você não era católico romano. Aí eu chego a imaginar que eu não tenha compreendido o significado de igreja. Igreja do grego eclésia, do qual foi escrito a Bíblia, significa assembleia ou reunião. Agora escuta o que Cristo vai dizer. Mateus 18 e 20, Cristo diz: mas aonde estiver 2 ou 3 reunidos, assembleia, reunidos, em meu nome ali estarei. A igreja não é o Vaticano, a igreja não é o Templo de Salomão. A igreja é onde tem pessoas reunidas em nome de Jesus. Pelo menos a igreja de Cristo, e foi ele mesmo quem disse. E a salvação, como é que fica? João 10 e 9, se alguém entrar por mim, será salvo. Não falou em igreja. João 6 e 47, quem crê em mim tem a salvação, não é na igreja. Marcos 16 e 16, quem crê em mim for batizado será salvo. Igreja não salva ninguém, não subiu na cruz do Calvário.